Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à Escola do Conhecimento. Eu sou a Sandra Luz e hoje eu queria trazer um tema voltado para que a gente possa fazer uma análise. É como se a gente abrisse uma caixa para fazer uma análise de fatos que ocorrem e que a gente, muitas vezes, a gente vai mais pelo intuito, assim, de a gente ver, a gente não para pensar, porque a gente vai no automático na análise e na forma de responder, e na forma de compreender a, a situação, mas não o contexto. E a gente tem uma ferramenta, né, que eu acho interessante, que me traz muita, é o meu facilitador de entendimento, inclusive das coisas, né, eu posso analisar melhor as coisas, que é o que a gente chama a questão sistêmica, né? E a questão sistêmica, né, é uma ferramenta, de fato, que vai fazer com que a gente, a fazer alguma análise, né, sobre a forma como a gente vai opinar ou não sobre determinada coisa, a gente não faça só no superficial, mas que a gente possa abrir um pouco mais a caixa para analisar melhor, né? E por isso que quando a gente fala no que eu chamo de terapia sistêmica, é porque a gente consegue de verdade fazer criar esse espaço onde a gente possa, junto com o nosso cliente ou paciente, né, deixar um pouco essa história, né, porque tudo é uma história, uma narrativa, né, tudo está dentro de uma narrativa, ou que a gente cria na nossa cabeça, ou que o mundo vai gerando por pontos contextuais que, que a vida traz, né? Então, existem alguns pontos contextuais que é como se a vida ditasse as regras. E aí, hoje, eu quero fazer uma análise de um tema, porque a gente vive muito na internet, então está cercado de N informações e campos vibracionais diversos ali interagindo com a gente, né? Então, a gente está sempre expostos a energias, e energias diversas. E aí, hoje eu queria dar uma paradinha para fazer uma análise sobre, eu não vou falar, eu vou fazer análise assim, criar um personagem, né? E a partir desse personagem, é muito fácil vocês vão identificar quem é o personagem. E eu até fiz um desenho e eu vou chamar o nosso personagem, que a gente vai estar analisando de forma sistêmica, né? E até o campo vibracional desse personagem, o pequeno missionário ou o pequeno pastor, né? E aí eu fiz um desenho, esse desenho do pequeno pastor que a gente vai estar analisando. Eu vou dar uma cortada aqui, né? Porque vai ficar mais fácil para a gente entender o que é que eu quero fazer. E aqui também considerar um processo terapêutico mais facilitador, né, para a gente trabalhar. Tá? Então, aqui está o nosso personagem, né? E aí a gente tem o que? A gente só de visualizar, a gente já vai ter aqui, na verdade, uma criança, né, um menino, um jovem, né, que desde pequeno, né, pelo contexto, e aí é quando a gente já começa a entrar nesse contexto da vida dessa pessoa, né, dessa criança, desse menino. E a gente pode até fazer a história da seguinte forma, vamos iniciar da seguinte maneira. Uma vez um menino, né, que aos 3 anos, a partir dos 3 anos, vivendo uma vida que eu posso dizer, ele está dentro de um espaço, né, ele, quando pequeno, ele faz parte de um espaço que, se a gente analisar como cada espaço de convivência e de espaço que a gente interage, o mundo que a gente interage, né? Então, aí eu digo que são os mundos que a gente interage, a gente sempre vai estar nesse processo de estar naquele mundo, a nossa história se fazer a partir daquilo, né? Então, deixa eu pegar aqui mais uma ferramenta, temos bonecos para que a gente possa pensar juntos. Vamos lá, aqui está nosso personagem, né? Esse menino. Então, vamos imaginar uma criança, que, como toda criança, ela está alocada num espaço, não é isso? Então, ela vai estar dentro do espaço, que é o espaço onde ela interage.
né? É aquele espaço onde as coisas se dão, as coisas acontecem. E quando se é pequeno, até os 7 anos, essa criança, né? Então, até 7 anos, o aprendizado dela está relacionado com tudo aquilo que ela vai vivenciar ali. Então, ela vai estar, né, observando tudo que se passa naqueles espaços. E sim, e esse espaço é ela segue de modelos referências que estão naquele espaço, né? Então aqui ela vai ter as referências normalmente estão relacionadas com os adultos que ela vai estar interagindo. Então aqui essa nossa criança, ela ela vai estar interagindo com, né? Eu vou fechar aqui. Então ela vai estar interagindo com os adultos que estão ali, né? A tendência e o certo seria que ela vai ter o aprendizado a partir do que ela vê, visualiza, daquele adulto que está ali, aquele adulto é que vai conduzir ela para uma formação. Então, a imagem, muitas vezes, é a imagem do pai, é o modelo, a mãe é o modelo. E aí a gente também tem que entender que os amigos, né, a escola, as instituições que também religiosas, né, porque é o que vai fazer essa formação, e o espaço, né, nitidamente o espaço onde ela está, né. Esse espaço, para mim, eu acho que é fundamental, né, e para uma análise dessa criança quando ela vira um adulto, né? Quando ela passa a ser um adulto, ela sai de ser criança e se transforma num adulto. É claro que, como um espiral, né, todas as vivências que ela teve acesso vai se traduzindo na formação dela. E ela traz de bagagem tudo aquilo que ela vivenciou, né? Essa é a bagagem dela. Por isso que muitas vezes, quando pega-se uma criança dessa e tira desse universo e leva ela para um outro universo maior, né? Então, por exemplo, e aqui, eu tiro ela desse universo que é o universo que ela conhece, tá? E aí eu trago ela, por exemplo, para um universo maior. Olha como amplia o campo de energia, onde ela vai estar vibrando, né? O campo energético dessa criança. Ela está caindo muito, vocês observam que ela está caindo muito. Ela não está se mantendo em pé. Então, nesse momento, essa criança ela sai de um ponto do universo para outro. Passa essa questão de do menino, um menino que um dia vivenciou um espaço, que era o espaço onde ele nasceu, que era o espaço onde ele vivenciou muitas das suas histórias, e esse menino tinha algo especial, porque no campo de muitos meninos da mesma idade, ele se destacava de uma inteligência acima da maioria. E quando a gente encontra algumas crianças que têm esse dom, né, como dizer, ele já nasce com essa coisa muito especial de ser uma criança, de uma mente já ampliada, né? É claro que não formada, a tendência é a gente ver como desenvolver isso, né? Já que ele tem um talento que pode vir a ser desenvolvido. E aí essa criança ela é conduzida, né, para ambientes onde interagem mais adultos, né? Ela é conduzida para ambientes onde ela vai estar cercada de adultos e onde ela começa a visualizar a história de nutrir daquelas experiências. E sendo essas experiências, e essas experiências, elas podem ser em diversos campos, né?
Não vou entrar aqui qual é o enquadramento dessa experiência, mas essa experiência, ela vai moldar essa criança, né? Esse pequeno ser.